Vamos à mensagem de hoje. Por favor, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com o Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, por esse domingo. Pedimos que o Teu Espírito se manifeste. Tome a minha vida, Senhor, e que as Tuas palavras fluam a partir dos meus lábios, porque eu oro para que sejam dirigidos, cada palavra que saia da minha boca venha temperada com sal, venha dirigida pelo Senhor para produzir frutificação, cura, libertação, instrução, inspiração. Eu oro para que seja dessa forma. Fale comigo, Senhor. O Senhor falou tanto ao meu coração hoje cedo, e eu oro para que novamente, agora às 18 horas, haja uma manifestação intensa do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus eu oro com fé. Eu repreendo toda ingerência maligna agora. Todo espírito de distração, todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, em nome de Jesus. Satanás, eu te proíbo de manter esta mente cativa. Em nome de Jesus eu declaro liberdade no Espírito, libertação no Espírito, e toda e qualquer forma de ingerência do mal cai por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leia comigo o Salmo 25, verso 14. Leia em alta voz comigo, por favor. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Pai ainda fala. Eu tenho dito a vocês nas mensagens anteriores que o problema não está no céu que se cala, mas no coração que se fecha. Já pensou? Quantas oportunidades perdidas porque o teu coração estava fechado? Você já está aqui. Deixa eu te dizer algo. Hoje em dia, talvez se você for um junior, uma criança, talvez você até possa dizer, eu fui para a igreja porque fui obrigado. Mas aqui as crianças estão lá do outro lado. Aqui nós temos adolescentes, jovens, adultos. E falaram o que dos adolescentes? São tão inteligentes, tão ligados, tão conectados. Imagine só você estar aqui nesse lugar e perder uma das maiores oportunidades da sua vida. Eu não vim dar uma palestra. Eu palestrei ontem de manhã aqui. Ontem eu dei mentoria. Ontem foi palestra. Hoje eu não estou palestrando. Hoje eu estou trazendo uma mensagem do céu para o teu coração. Estou pregando a palavra. Uma mentoria, uma palestra, você até pode perder. Existem questões que você vai precisar ouvir, ponderar e escolher se vai aplicar ou não, de acordo com a fase, o processo em que você se encontra. Mas quando Deus está falando, hoje pode ser uma das últimas oportunidades que Deus lhe confere. Você vai fazer o quê? Continuar indiferente? Com o coração fechado? Eu queria pedir a você, não a você que já é filho, que já é membro, que já está sedento para receber aquilo que o Pai tem para entregar, mas para você que talvez esteja aqui pela segunda, terceira, talvez porque tem recebido convites, e é óbvio, aos que estão pela primeira vez. Às vezes você veio visitar um amigo, um parente, que falou, olha, sem chance de você ficar em casa, de domingo, todos vamos à igreja e você vai também. Puxa vida, aí você está aqui, olha, de bico, pensando no que fazer depois que sair. Eu quero pedir para vocês um voto de confiança. Me dê um voto de confiança. Vamos passar aqui uns 30 minutinhos, 35 minutos.
E eu não quero só jogar palavras ao ar. O meu coração, meu desejo é que você ouça a voz de Deus. Que o Senhor lhe confira hoje uma experiência tão única, tão especial, que você chegue a sentir no teu físico tal manifestação. Isso é possível. É possível. Não perca essa oportunidade. Então, no teu coração, peça a Deus agora. De repente, você nem acredita nele. Bispo, mas o pessoal veio para a igreja. Pois é, irmão. Tem gente que vem na igreja por muitos motivos. Você nem imaginaria. Faça mesmo sem ter fé. Faça uma oração. Se o Senhor de verdade existe, fala comigo. Esse desafio não sou eu que estou te fazendo, é o próprio Espírito Santo. Porque foi Ele que te atraiu para esse lugar. Dirigido pelo Senhor, eu vou te convidar mais uma vez a orar comigo. Tem algo que Deus quer fazer aqui, eu ainda estou discernindo. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Pai, eu não quero perder tempo. E nem as pessoas que vieram e as que estão me assistindo também querem. Tem muitos lugares muito mais confortáveis que eles poderiam estar agora. Até mesmo em casa assistindo uma série da TV. Mas o Senhor os trouxe até aqui e estão conectados assistindo. Então, eu sinto e consigo discernir no meu espírito que há algo diferente que o Senhor quer fazer nessa noite. E é de forma muito individual. Muda o que o Senhor quiser mudar. Desde o sermão, o esboço, e eu quero declarar agora os dons do Espírito Santo. A manifestação das palavras proféticas, palavras de conhecimento. Traga a mim, conforme o desenvolvimento da tua palavra, apontamentos que são respostas a orações de pessoas aqui e as que estão também conectadas. Eu oro para que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê e recebe, diga amém. Bispo, eu até quero, mas eu não consigo. Enquanto o senhor fala, bispo, de verdade, lá dentro, você está assim, é tudo que eu queria. Era de verdade acreditar que Deus existe. É acreditar, mas cada vez que eu leio as notícias, cada vez, sabe, bispo, eu me envolvo. Quando eu acho que é esse grupo político que está certo, agora eu estou confuso, eu achava que era o outro, eu saí do outro agora, eu estou perdido. Pois é. Por isso que eu te pedi um voto de confiança. Eu não estou pedindo para você adotar a minha opinião. Eu estou pedindo para você tão somente ouvir a voz do Espírito de Deus. E eu quero só te trazer alguns apontamentos de como ouvir a voz de Deus com clareza. E a terceira mensagem da série é justamente com relação às barreiras que nos impedem de ouvir a voz dele. Quando eu vejo o Salmo 95, verso 7, diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que fiz. Essa mensagem tanto é para você que está querendo conhecer a Deus, e a você que já anda com o Senhor há muito tempo, como eu. Porque esse texto aqui está dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais. E aqui a gente vê um erro que acontece. Como eu afirmei,
O problema não está no céu que se cala, mas no coração que se fecha. Então, se hoje ouvirdes, porque Deus está falando, Ele fala: não endureçais, porque os teus antepassados fizeram isso. E quando fizeram isso, foi um ataque à minha pessoa. A minha pessoa, diz o Senhor. E é interessante falar, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu providenciei, dos milagres que realizei, das provisões que entreguei, é assim? Então Ele traz um conselho para uma nova geração. Interessante, Ele insiste em falar, Ele não desiste de falar. Os anos de silêncio que aconteceram, foram 400, já acabou. Foram os anos que antecederam a vinda do Messias. Agora o Espírito de Deus está entre nós. E tudo culminará quando um dia Jesus vier e buscar a sua igreja. Mas até lá o Senhor está conosco, o Espírito de Deus habita na vida daquele que crê. E temos livre acesso ao trono da graça de Deus, diga amém. Então Ele fala, se Ele fala e você não ouve, o problema não está no céu, está em mim. Não endureçais, não endureçais. Então o que é que acontece? Quais são estas barreiras? Se Deus está falando, eu quero escolher ouvir. E eu quero apontar para vocês 4 destas barreiras. A primeira delas é a amargura. No livro do Êxodo, capítulo 15, verso 23, diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram, claro, o próprio nome diz, Mara, amargo. Por essa razão que tinha esse nome. Eles chegaram àquele lugar e não puderam beber. E às vezes você está onde? Na igreja. Às vezes você está onde? Numa célula. Às vezes você está onde? Num culto de jovens. Mas a água que jorra, você não pode beber. Por quê? Porque é o teu interior que está amargo. E não a água que flui do trono da graça. Porque a água, Jesus, é a fonte da água da vida. Aleluia. Por que eu não consigo beber dessa água? Você não tem discernimento, o que está dentro de você é amargo. Você chegou a um lugar amargo, você está em Mara. Uma amargura tomou conta do teu coração. E essa amargura é um ruído tão grande que te impede de ouvir a voz de Deus. E estas fontes externas se avolumam. Todos nós estamos sujeitos e recebemos estas fontes externas, geradoras de ataques. É porque nunca antes na história, fake news e a coisa, pá, vê se cresce. Cresce. Olha só o que diz Salmo 64, verso 3. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Quer traduzir para os dias de hoje? Fake news, mentiras, acusações, fofoca. Eu estou lendo Salmos, desde que o pecado entrou na humanidade, irmão. Essa é a ladainha. Satanás é um dos melhores antropólogos que existem na face da terra. Ele conhece desde Adão. Ele sabe o que é que tira você do eixo. E vou te falar uma coisa, o camarada nem criativo é. Ele só deturpa do que Deus fez e joga do veneno dele. A Bíblia fala que Deus, ele abomina 6 coisas, mas a 7ª ele odeia. Diga, a 7ª ele odeia. Sabe qual é a 7ª coisa que Deus odeia? É aquele que fica fomentando discórdia entre os irmãos. Sabe aquele grupo do WhatsApp que vocês fizeram só para poder ficar queimando o outro? Eu quero te dizer que Deus está vendo aquilo. E ao invés de você ficar sorrindo com o cantinho da boca do que eu acabei de falar, você deveria ter temor e tremor diante do santo nome do Senhor. Porque o que você está fazendo, Deus está vendo. E uma coisa é certa, tu não fica sem colheita. O que você semeia, você vai colher. O que você semeia, você vai colher. Ninguém talvez esteja vendo, mas do céu há aquele que vê. É o Jeová Raá.
pode continuar rindo. Continua nesse grupo se o que você quer é destruir o teu futuro. Porque não tem como prosperar agindo justamente debaixo de algo que Deus odeia. Se juntem para falar mal, se juntem para criticar, se ajuntem, se avolumem para poder denegrir, para poder acabar com alguém sem saber. Faça isso se é o que você deseja. Só que depois não reclame porque não ouve a voz de Deus. Por isso que o teu interior está corrompido com amargura. E quem tem amargura não consegue ouvir nem discernir a voz do alto. Não tem como. Eu não estou aqui apontando o dedo para você como se fosse eu o bastião daquele que, sabe, não erra nas palavras. Eu estou dizendo de princípios que eu aprendi, infelizmente, colhendo coisas que semeei. Eu já fiz coro a muitos outros líderes que às vezes sentado, criticando o pastor tal, criticando não sei o quê, eu simplesmente escolhi sair deste trono do julgamento, não me pertence. Todas as vezes que você se coloca no lugar para julgar o que os outros estão fazendo, é você querendo trazer para si um ofício que só pertence a uma pessoa, que é o justo juiz. Nós não temos capacidade para julgar intenções, nós só temos do céu a liberdade de analisar frutos, porque pelos frutos sabemos da árvore. Eu pego o fruto, vejo aquele fruto, esse fruto é fruto de maldade. Quem que produziu esse fruto? Foi você? Foi você que você bateu nela mesmo? O ordinário, Maria da Penha e você. Então tá, então já sei que esse fruto você fez, não é um julgamento, é uma análise, eu já sei. Agora, imaginar o porquê você faz, isso é julgamento, isso aí só o Senhor pode fazer. E Satanás, sabendo disso, é uma das coisas que ele mais fomenta. Se é algo que Deus abomina, se é algo que Deus odeia, e o Satanás sabe que é isso que vai corromper e amargurar o seu interior, ele te incentiva a fazer isso, como se fosse simplesmente com a desculpa de que eu sou crítico mesmo. É porque eu sou um ser pensante. Você é um ser pensante, mas é um jumento, porque não entende sobre sabedoria. Ser inteligente é uma coisa, ser sábia é outra. Tem pessoas que não sabem escrever o nome, mas são sábias. E tem gente que tem doutorado, que não passa de um jumento. Porque se o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, agir contra os princípios que o próprio Deus institui, é chamar para si o título de tolo, e com isso eu falo embasado na palavra, não, obviamente, no conceito que é dito popularmente. Tá tudo bem, brother, calma, relaxa. Eu tô bem hoje, tô super feliz, tô calmo. Eu só tô com muita vontade de ver você rompendo. Eu só estou com muito desejo de ver você passando de fase. Eu quero muito que você saia desta zona onde você, esse platô que você se encontra já há um tempo. Eu quero muito que você saia daí. Mas para sair daí você tem que ouvir a voz de Deus e não está ouvindo. Ontem, na palestra, eu falei sobre resiliência e sobre gerenciamento de estresse. Ontem na palestra. É uma escolha. Quando eu leio esse salmo, onde o salmista está dizendo, flechas apontadas, línguas afiadas, bababá. Olha só Romanos 3:13. Olha só o que diz, o verso 14 também. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Então se você acha, o bispo está nervosinho. Eu não estou, irmão. Você só não está lendo a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Quando eu falo que essas coisas apodrecem no seu interior, é porque você está muito acostumado com esse evangelhozinho YouTube, sabe? Melzinho com mamão. Tem que sair dessa vida. Vem para a realidade. Que o Senhor é amor
Amém, Ele é, a sua essência é amor. E justamente pela essência dele ser amor, é que Ele é firme com algumas coisas, porque princípios não podem ser quebrados. Se você quebra princípios, o princípio te quebra. Ou paga agora ou paga depois. Então muda agora. A coisa está tensa no mundo. Tem algo acontecendo. E só os faltos de sabedoria, porque tem gente que está ofendidinho quando eu falei do jumento até agora. Então, deixa eu elevar aqui, sair um pouco do coloquial. E os faltos de sabedoria estão ofendidinhos. Deixa eu te dizer, é porque você não tem discernimento no mundo espiritual. E não é porque eu sou bispo e você... Não. É porque você não está ouvindo a voz de Deus por conta dessas barreiras que te impedem. A única coisa que você escuta é a voz da tua própria carne. Quando não, a do próprio inimigo, que alimenta a tua carne. Porque a tua carne alimentada faz você se afastar da intimidade e da presença de Deus. E qual é o conceito que ele utiliza? Afinal de contas, você não está em uma palestra. Você está dentro de uma igreja. Então você não tem dificuldade de entrar numa igreja. Você até gosta das coisas com cara de igreja, com as coisas com cara de religião. Ok, irmão, é porque o inimigo se disfarça de anjo de luz, para, se possível, enganar até os eleitos. Então cuidado com aquilo que chega para você reluzindo. Às vezes é ouro de tolo. Somente os sábios conseguem ouvir e discernir, porque ouvem a voz de Deus. Não é porque são melhores do que os outros, é porque conseguem ouvir a voz de Deus, discernir os direcionamentos de Deus. Sim, vivemos em dias onde estas fontes externas que nos atacam, que promovem e alimentam esta amargura, além das palavras, são pessoas. Do contrário, não existiria um verso como esse de Colossenses 3,19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Mas eu não sei, irmão. Tem gente que vem fazer sabe-se lá o que na igreja. Vem por tradição, vem por religiosidade. É a palavra de Deus. Mas não honra a esposa. Não honra o marido. Trata com amargura. Ter divergências, ter problemas. Eu estou casado há 27 anos com aquela abençoada ali. Já teve dia de eu dormir virado? Já teve dia dela vir fazer o cafuné e eu dar uma não quero também? Já teve dia do Espírito Santo falar assim: não coloca o sol sobre a vossa ira, mas eu ignorava a voz. Já fiz tudo isso, mas nunca passou de 3 dias, no máximo, né? Aí depois que você resolve, você ainda fica com vergonha. Mas tem gente que está há anos, tem gente que está há meses. Eu repito, eu não estou aqui, irmão, pagando de perfeito para vocês. Eu estou falando da realidade. E se eu posso fazer, você também pode. A minha carne não melhora, eu tenho que lutar com ela todo dia. Não é a unção que eu recebi de bispo, porque não é um título. Tem gente que às vezes vai conversar, pastor, ai perdão, é bispo. Não é título, é função. Não me ofende se você me chamar de pastor. Imagina, eu sou um pastor e tenho a função, recebi a unção de bispo para exercer esse momento, onde eu pastoreio e lidero outros pastores. A minha carne não melhora, eu não recebi um upgrade na minha carne porque eu sou bispo. Eu tenho as mesmas lutas que você. Tem dia que o meu ouvido está assim, ó, sensível, irmão. Estou vendo, estou ouvindo, estou sentindo. E tem época, tem momentos, seja por estresse, por cansaço, sabe-se lá o quê. Parece que a gente está seco. Já se sentiu assim? Sabe aquela oração que você faz? Não é que você não tem fé, mas é a impressão que não está passando do teto. Só comigo acontece isso?
Tem gente que tá assim, puxa, bispo, você podia ser menos sincero um pouco, né? Hoje mesmo eu queria te procurar para você orar por mim. Acho que eu vou chamar as irmãs da intercessão, que elas têm cara de mais unção, que agora o senhor está... Meu irmão, eu dou a unha do dedinho para você arrancar, se não é a mesma crise dessa turma que está com a mão estendida aí, ó. Se tiver um que fica pagando aqui, ó, de perfeitão, é o primeiro que eu tiro do ministério. Não tem lugar para gente perfeita. Nós queremos que você de verdade busque, sabe, algo que o Senhor está te oferecendo. Não por religiosidade, mas porque quem não usufrui isso está perdendo. Só por isso. Te capacitar em todas as áreas da sua vida. Então, maridos, tratem com honra. Deixa essa amargura de lado. Ah, porque ele me traiu. Ah, porque ela me não sei o quê. Para com isso. Filhos, Provérbios 17, 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que deu a luz. Você está achando que eu estava exagerando por chamar de tolo e tal? É a Bíblia que diz. Meu Deus do céu, existem as fontes internas, como eu acabei de falar. São decisões erradas. Olha só, lá em Gênesis, quando Isaú, no verso 34 do capítulo 27, quando Isaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe a mim também, meu pai. Mas ele está amargurado por decisões erradas que ele tomou. Ele escolheu, ele desprezou a palavra, a promessa, ele desprezou a primogenitura. Aí vem as consequências, e está cheio de gente assim dentro das igrejas. Aí você põe culpa no pastor, você põe culpa em todo mundo, mas você nunca põe a culpa na frente do espelho, que é o primeiro que você tem que botar. Sempre são os outros, nunca você. Cresce, amadureça. Está na hora. Se a decisão errada, foi decisão errada. O que eu faço, bispo? Ao altar, ajoelha, peço perdão ao Senhor e bora. E o resto da família? A gente não está aqui para te julgar, a gente está aqui para abraçar, chorar contigo, continuar a jornada. O que não pode é você ficar amargurado consigo por questões de colheita que você está fazendo por decisões erradas, horas. Poxa. Sentimentos interiores, decepções, medos, complexos. Quantas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus porque desenvolveram um complexo de inferioridade, de não merecimento. Que todo mundo sabe, menos eu. Todo mundo é inteligente, menos eu. Todo mundo é bonito, menos eu. Todo mundo não sei o que consegue, menos eu. Da onde você ouviu isso? Sabe o que você deveria pegar? Só aquela parte onde Deus fala: te criei a minha imagem e semelhança. Pronto, está todo mundo nivelado. O resto, irmão, depende do teu empenho, da tua dedicação. É porque o outro já nasceu com herança. Nasceu com herança porque o pai, o bisavô, começou cedo, se dedicou, não sei o quê, e cada um vai colhendo. Eu quero que os meus netos não comecem do zero igual eu comecei. Eles aprenderão todos os princípios. Assim espero que as minhas filhas e os meus genros façam, ensinando os princípios. Mas eu não quero que eles comecem do zero como eu comecei. Eu quero que eles continuem de onde eu parar. De onde eles, meus filhos, pararem, conquistarem. E aí eles vão fluir, vão crescer. E está cheio de testemunho de gente que começou do zero. E venceu, e fluiu. E se o outro começou, glória a Deus. Ao invés de ficar reclamandinho, nessa cultura que foi compartilhada, sabe? De autocomiseração. Meu irmão, esse sentimento não te leva a lugar algum. Pelo contrário, são os ruídos que te impedem de ouvir a voz de Deus. Aprenda a celebrar. Aprenda a saber que, eu não sei, não é porque eu não consigo, eu vou aprender.
Larga esse complexo de lado. E tudo por quê? Fui criado à imagem e semelhança do Altíssimo. E por quê? A Bíblia diz: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Simples. Eu posso ser feliz no casamento. Eu posso ser um ótimo profissional. Você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece, desde que você não esteja quebrando os princípios que Deus instituiu. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 15. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Olha a preocupação do Pai, olha a preocupação de Deus para comigo e para contigo. O que a amargura faz? Além de impedir você de ouvir a voz de Deus, além de contaminar o teu interior, o diabo potencializa para contaminar os que estão ao seu redor. A amargura é fruto da falta de perdão. E quando a gente não libera perdão, a gente guarda lá no íntimo esse veneno. E esse veneno é tóxico. Esse veneno é tóxico. Intoxica as nossas emoções, nossos pensamentos e principalmente a nossa percepção espiritual. Por isso eu não ouço os ruídos. Meu Deus. Filhos, ouçam-me. Uma palavra de obediência, por mais simples ou insignificante que ela possa parecer, ela pode alterar a química da nossa amargura interior. Se você hoje tomar essa decisão de liberar, você transforma peso em leveza, dor em resiliência, medo em dependência, e você sai da morte para de fato viver a vida. Segunda barreira que eu quero compartilhar com vocês é a barreira da ansiedade. Lá no texto em questão, quando fala que o povo chegou a Mara, aquele lugar, e eles estavam com sede, óbvio, estão no deserto, chegam numa fonte, mas a água é amarga. E aí o texto diz que eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Então eu percebo e vejo aqui que esta é uma outra grande barreira que te impede de ouvir a voz de Deus, a ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É querer viver o futuro agora. Resumindo para você, ansiedade é o desejo de viver o futuro agora. E todos nós queremos alguma coisa, porque somos projetados por Deus justamente para avançar, crescer, desenvolver. Eu já disse, você não é filho de tubarão que já nasce nadando, você vai aprendendo. Você foi criado para que haja através de processos. Você cresce por intermédio de processos. Querer antecipar, querer viver o futuro agora, querer ficar rico jogando em loteria, loto, tigrinho, é a maior tolice de todos os tempos. Sabe por quê? Porque você não tem preparo para ganhar 10 milhões hoje. Se eu te desse agora 10 milhões e você tem uma vida que não tem o hábito, você não aprendeu, você não desenvolveu a trabalhar, você vai estar daqui pouco tempo devendo 20. Se eu entregar, tem pessoas que falam assim, porque a solução do mundo é a gente pegar os ricos, os milionários, tomar dele e dar para os pobres. Isso, vai todo mundo para a vala. Sobra nada. Só os espertalhões que estão no poder, que fica ali com cabresto na boca da galera. Aí essa turma vai para a vala, mas os de cima continuam comendo seu caviar. Porque não funciona. Você pega uma pessoa com a vida toda endividada, toda lascada, por questões de escolhas erradas. A ansiedade que toma conta. Eu quero agora, depois eu vejo como eu vou pagar. Eu quero aquele sapato, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela viagem, eu quero o Mickey e acabou. Depois que se vire o cartão e os advogados do banco correndo atrás de mim.
Tem gente que já mergulha nessa sabendo que depois de 15 anos caduca, que aquela dívida de 50 vira 5 parcelada em 20. E ele acha que isso é vantagem. Tu está amarrando 20 anos da tua vida, 15 anos da tua vida para ficar na vala, na lama, no chiqueiro. Tu foi feito para prosperar, avançar, crescer. Mas é incrível, você não consegue respeitar processos. Então, para a turma que está aí, ó, vibrando, aplaudindo a morte do Kirk, a galera da esquerda, neurótica, que fala de paz e amor, mas que aplaude quando um pai de família é assassinado, essa turma retardada, essa turma aí, eles acreditam que se pegar os 10 milhões e dar para um endividado aqui, e dar 1 milhão para cada um, que o problema do mundo se resolve. Deixa eu te falar aqui o que é a verdade. Essa pessoa que tem uma dívida, ganhando 1, 2 salários mínimos e está endividado, você dá 1 milhão para ela, ela vai ficar devendo 2 milhões, e o estrago vai ser pior. Por isso que Deus está dizendo, eu quero te entregar, eu quero ver você crescer, mas respeite os processos, dê um passo de cada vez, viva o hoje, viva o agora, e se prepare. Eu vou abrir as portas. A ansiedade vem, ela bate a porta, é da humanidade. Mas todas as vezes que Jesus sofreu o ataque da ansiedade, ele então lança isso aos pés do Senhor. O Getsemane foi um ataque de ansiedade. Ele olha para o que estava por vir, e o maior sofrimento do Messias não era a dor em si, porque era muito ruim, mas principalmente porque tomaria sobre si os nossos pecados e sofreria um afastamento da magnitude da glória de Deus. Ele perderia a essência do relacionamento com o Pai por um tempo, quando tomasse sobre si os nossos pecados. E isso gerou em Jesus uma ansiedade tamanha, que os capilares se romperam e misturou o suor com o sangue, por isso caía gotas de sangue na terra. Tamanha ansiedade. Mas o que ele fazia com a ansiedade? Ansiedade é olhar para o futuro e sofrer no presente, é querer viver o futuro agora. O que Jesus fez quando a ansiedade veio? Ora. Ele se derrama. E aí ele faz o quê? Ele faz o quê, irmão? Ele fala: Pedro, Tiago, João, vem orar comigo porque não está fácil, a minha carne está gritando, a minha carne aqui, que não tem pecado, e se a carne de Jesus não tinha pecado, e mesmo assim na ansiedade ele chamou 3 para orar, é você, irmão, querendo resolver tudo sozinho, você é o cara. Para com isso, vai para uma célula, entra no ministério, se envolva, ajude, contribua, meu irmão, sabe, veja pessoas fluindo, crescendo, invista em gente, invista em pessoas, invista em relacionamentos, não ande sozinho. Aí Jesus chama 3, aí Jesus voltava lá, os 3 estavam dormindo. Gente, por favor, ora, vocês não podem velar comigo nenhuma hora, o negócio está gritando aqui dentro, vem, ora comigo. Sim, Senhor, nós vamos orar, nós vamos. E, meu irmão, mas e Jesus está lá. Se você alimenta a tua ansiedade e vai para a internet e faz mimimei, porque é o que a gente está vendo hoje. Mimimei, eu mereço. Usou o cartão da sogra, porque o dela está estourado. Quando ela diz assim, mimimei, a tradução do mimimei é o seguinte: não podia, não devia, mas fiz. É ou não é? Então ela está tentando achar um subterfúgio de desculpa para uma insanidade que ela está cometendo. Isso te impede de ouvir a voz de Deus. É onde o teu cérebro fica viciado na dopamina, serotonina e na endorfina daquilo que você produziu de forma errada. E no dia seguinte, o teu cérebro já perdeu o efeito daquela compra daquele sapato. E é por isso que você tem dentro do teu guarda-roupa sapatos que você nunca usou, a moda já virou e você nunca vai usar. E quando você olha, você se sente mal. É onde vem a depressão. Só que o teu cérebro manda para você um recado: não, mas
compra outro. Compra outro que você vai ter o mesmo. Aí quando você compra outro, ajuda, mas não é a mesma coisa. Porque o teu cérebro, ele nunca corresponde aos mesmos estímulos da mesma forma. Ele precisa de uma dose maior. Então, além do sapato, agora você tem que comprar bolsa, você tem que comprar calça. É o mesmo princípio do que está viciado no crack. Você julga o cara do crack que está lá na rua, mas você não se olha no espelho e vê que uma viciada em compra e tem o mesmo problema que ele. Você tem o mesmo vício no açúcar, porque você sabe que tem que emagrecer, você sabe que tem que melhorar a tua glicemia, você tem já o diabetes tipo 1, o médico já falou, a tua idade, você está com gordura e você não consegue emagrecer. É pelos mesmos motivos. São as fugas da ansiedade. Tem tanto barulho que você não está ouvindo a voz de Deus. Ele está te dizendo, eu tenho para você plenitude, serotonina, dopamina, endorfina, tudo isso eu tenho. Acessa a minha presença. Mas você não está conseguindo ouvir por conta dos ruídos. Mas você vai deixar todos esses ruídos hoje no altar de Deus. A barreira da murmuração. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que a gente vai beber, Moisés? Impressionante. Impressionante. Quem que está dirigindo o povo? Moisés é o líder, sim ou não? Mas quem que está dirigindo? A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, Moisés se movia. Então quem está dirigindo o povo é o... Quem que estava pedindo para ser liberto do Egito? Não foi o povo? Perfeito. E Deus disse o que para Moisés? Eu vou tirar o meu povo, porque estou ouvindo o clamor deles. Aí eles veem tantos milagres. Primeiro, sair do Egito ricos. Milagre. Sim ou não? Sim. Atravessaram o Mar Vermelho. Que incrível. Sim ou não? Sim. Uau! A gente está com sede. Chega lá na fonte, água amarga, começa a murmurar. E eles vão reclamar para quem? Para quem que vão reclamar? Mas na verdade, toda murmuração é um ataque contra o Senhor. Toda murmuração é você dizendo, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente. Pesado, né? E novamente, irmão, pensar algo que eu tenho que vigiar. Se eu estou com fome, pergunta para aquela baixinha ali. Ela já chega com... come essa carne, come esse franguinho. Então ela já chega já com o prato assim. Tendência a reclamar. Você está com pressa, está atrasado, quer fazer. A pessoa não sai da faixa da esquerda. Não sai. Em nome de Jesus, eu libero uma unção de discernimento sobre a tua vida para você parar de ser lerdo na faixa da esquerda. Anda na faixa da direita. Deixa a gente andar na faixa da esquerda. Aí vai, é que você anda rápido. Não, irmão, olha, você está na Rondon, a velocidade é 110, o lindo está 80 na faixa da esquerda. Que eu sou uma pessoa precavida, seja precavido na faixa da direita. É difícil não murmurar. Se você prestar atenção, você vai ver que a murmuração está muito mais impregnada em nós do que a gente imagina. É difícil largar isso, mas ela nos impede de ouvir e discernir a voz de Deus. Quando a gente murmura, a gente fecha um portal. E eu tenho clamado ao Senhor, me ajude, porque minha carne não melhora. Minha carne não melhora quando eu vejo. Senhor, tem misericórdia. O povo começou a reclamar com Moisés. A murmuração, gente, por favor me entendam de uma vez por todas, não é a murmuração, não é uma simples insatisfação ou um desabafo, mas é um grave pecado contra Deus. A murmuração é uma declaração de insatisfação para com o Senhor.
A murmuração é uma declaração e uma afirmação de incredulidade. Nos ajude, Pai. E eu concluo dizendo da quarta barreira do pecado. Isaías 59, verso 2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso não os ouvirá. Por favor, entendam-me de uma vez por todas. Olhem para mim. De repente você se distraiu, cochilou. Olha para mim. Eu não estou falando de uma lista de certo e errado. Quando falo seus pecados, porque tem gente que enxerga de uma forma tão simplista isso e não é. Ai, xinguei, pronto. Se for atropelado, vou para o inferno. E gente, que ridículo, não existe isso. Esse pecado que o Senhor está falando é justamente trocá-lo por outro. Esse pecado é justamente você perder ele da essência da tua vida e do teu coração. Claro, meu Deus, por favor, não estou sendo aqui liberal. Não. Eu falei desde o início da mensagem sobre princípios, sim ou não? Mas quando a gente vive conectado, quando a gente quebra algum princípio ou erra o alvo, que essa é a palavra, pecado significa errar o alvo. Logo a gente se quebranta. Amor, me perdoe, me exasperei, tal. Olha, foi mal, desculpa, aquela hora pisei no teu pé. Me perdoe, falei mesmo, falei mal da tua orelha, você é meio orelhudo, desculpa, não foi mal, desculpa. Falei para ele lá, falei mal. Mas quando eu falo que o pecado que nos afasta é justamente quando nos esquecemos do Senhor e viramos as costas para Ele. E podemos virar as costas para o Senhor estando dentro de uma igreja. Podemos virar as costas para o Senhor estando num púlpito pregando. Eu tenho testemunhos de pastores que se converteram com a mensagem. Dá para imaginar isso? O cara foi para o seminário, o cara se preparou, foi ordenado pastor, ele fez tudo. Ele estava na frente de uma igreja, ele estava pregando uma igreja, e em uma das mensagens dele, pregando, ele se converte. Que loucura, não? Eu conheço, eu estou falando, não é uma história que eu ouvi, eu conheço essa pessoa. Podemos estar dentro de uma igreja e com o nosso coração distante de Jesus, simplesmente porque nos acostumamos a ver. Esse é o maior de todos os pecados. Quando a gente ama Jesus, o nosso caráter, nossa vida vai sendo amoldada e ajustada de acordo com o caráter dele. Isso vai acontecendo pela ação do Espírito Santo em nós, porque ouvimos a sua voz e vamos promovendo as mudanças que precisamos. Diga amém. Se você acha que eu estou exagerando, olha o que diz Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Perceberam? Que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, que é justamente ter esse coração de pedra, que não ouve a voz de Deus, que se afasta dele. Vou sair da igreja. Porque aqui só tem gente falsa. Porque não sei o quê. Porque o bispo. Porque o pastor Giovanni. Porque. Eu quero orar por você nessa noite. Infelizmente eu nem tenho mais tempo para ministrar ou para pregar, mas eu oro para que o Espírito Santo complete no seu coração, porque Ele quer fazer algo incrível hoje aqui. Eu sei, eu sinto isso no meu espírito. Coloque-se em pé em reverência em nome de Jesus.
Há pessoas aqui que precisam entregar a vida a Jesus. Há pessoas aqui que precisam se reconciliar com Jesus. Há pessoas aqui que durante essa mensagem ouviram direcionamentos de atitudes e decisões que precisam tomar. Então é o seguinte, o altar está aqui, é entre você e Jesus, é entre você e o Espírito Santo. Eu vou te dar 2 minutinhos para, de onde você estiver, vir. Eu quero orar por você, a intercessão vai ungir você. Já venha com as suas coisas, bolsa, Bíblia, porque daqui oraremos e vocês já estarão liberados. Mas por favor, não saia sem tomar um posicionamento e uma decisão. Dos jovens, dos adolescentes aos mais experimentados, Deus está falando. Pessoas que precisam ser curadas, há pessoas que precisam liberar perdão, há pessoas que estão vivendo debaixo do jugo da amargura, há pessoas que não conseguem viver porque estão querendo viver o futuro agora, são ansiosas. Coloquem tudo isso no altar de Deus. Eu vou te dar 2 minutinhos, em nome de Jesus. Venha, entregue sua vida a Jesus, reconcilie-se com Jesus e permita o toque do alto trazer renovo sobre a tua vida hoje, para a glória de Deus. Jesus me deu, quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, a autoridade em mim. Jesus me deu, e quando a boca eu abri, os milagres vão surgir, a autoridade em mim. Jesus me deu, quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, a autoridade em mim. Jesus me deu, e quando a boca eu abri, os milagres vão surgir, a autoridade em mim. Jesus me deu, tu és meu campeão. Gigantes caem, mas tu nunca perde e nunca perderá. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu posso crer em ti. Sou sentado num lugar celestial, invicto, contigo que tudo ganhou. Em nome de Jesus, eu quero declarar um novo tempo sobre a tua vida. Pai, eu quero declarar um óleo fresco sendo derramado sobre estas vidas. Em nome de Jesus. Eles não são os erros que cometeram. Senhor, todos nós erramos. Quantas vezes eu erro, Senhor? Mas em todas elas eu vejo a tua mão estendida me colocando em pé. Eu peço para que o Senhor agora se manifeste de uma forma individual sobre os que estão aqui à frente, mas também sobre toda a igreja, sobre os que estão agora conectados online. Pai, não seja uma oração coletiva, mas um toque individual do Senhor sobre cada vida aqui. Enquanto eu oro, eu declaro a liberação da cura divina sobre a tua vida, não apenas sobre as suas emoções, não apenas na tua vida espiritual, mas também no teu físico, em nome de Jesus. Toda incredulidade vai caindo por terra agora. Todas as mentiras e as ingerências do mal que te levaram a tomar decisões equivocadas, erradas, a pensar de forma errada, impedindo você de ouvir e discernir a voz de Deus, tudo isso vai sendo retirado. Os tampões espirituais dos teus ouvidos vai caindo por terra.
As vendas dos teus olhos vão sendo retiradas agora em nome de Jesus. Eu quero declarar clareza, para que você consiga discernir, sentir aquilo que o Espírito Santo ministra e fala ao teu coração em nome de Jesus. Todas as mentalidades do mal comecem a se dissipar. Todo o mal vai saindo. Satanás, você perdeu. Por 7 caminhos se retire. Em nome de Jesus de Nazaré. Declaramos a libertação do alto. Declaramos o favor do Altíssimo. Declaramos o poder do sangue do Cordeiro. Porque para a liberdade o Senhor nos libertou. E eu quero declarar esta liberdade de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua história. Agora a ansiedade cai por terra. Você vai olhar para o futuro e caminhar na direção do futuro, mas tomar as decisões corretas no presente. Em nome de Jesus, situações que pareciam difíceis, o Senhor dará clareza. Os problemas vão ser resolvidos. Confie, porque Ele te dará solução. Você ouvirá quais passos precisa tomar. Eu assim o abençoo e declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre o pecado, a murmuração caindo por terra, a ação do alto, do Espírito de Deus sobre a tua casa. Que o Senhor lhe confira a paz, lhe confira a bênção, lhe confira a prosperidade. Eu declaro o shalom de Deus sobre a tua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que essa semana o Senhor te surpreenda, que Ele abra portas, que Ele te abençoe. Alguns de vocês estão preocupados, final de mês, mas o Senhor te surpreenderá. Eu te abençoo. Que haja frutificação do teu posicionamento desta palavra essa semana. Ouviremos teus testemunhos. Ligamos essa palavra na terra, seja ela ligada no céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a bênção do Altíssimo, o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito vos sejam multiplicadas hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém. Amo vocês. Fiquem na paz. Uma semana incrível em nome de Jesus.